Alguns anos atrás, a pastora Juliana, com os jovens, estava procurando um retiro para os jovens, para que, na época, quando nós estávamos ali com alguns jovens, pudéssemos levá-los para um lugar de experiência com o Senhor, para um lugar onde eles pudessem ser ministrados. Então, a pastora foi na internet, encontrou uma igreja grande, bonita, com pastores abençoados, lá em Londrina, Igreja Nova Aliança. Muitos de vocês já conhecem um pouco dessa história. E aí ela ligou para aquela igreja, conseguiu agendar de última hora um lugar para acolher aqueles jovens, para uma viagem, onde estaria tendo um congresso de jovens lá. O Juliano Som, que foi o que mais chamou a atenção dela ali naquele momento, estaria ali, um homem que a gente sabe que tem uma reputação de um bom cristão no Brasil todo. Então foi lá, a pastora Juliana, junto com um grupo de jovens, lá para Londrina, né? Seja o que Deus quiser, vamos lá descobrir se aquilo vai ser bom ou não, né? E sabe que pastores são meio aventureiros, né? Mas a minha esposa, ela tem uma pitada 3 vezes maior, né, nesse aspecto. E aí, glórias a Deus. E aí, foi lá ela, conhecer a igreja. E quando ela voltou me contando como havia sido e tal. E ela comentou em particular a respeito de um pastor que tinha trazido uma palavra impactante naquele lugar. Como os jovens que estavam ali haviam sido impactados. E Deus tinha operado de um jeito tremendo, incrível. E aí o tempo passou, os anos se passaram, nós acabamos entrando, fazendo parte de uma aliança de pastores. Alguns de vocês também já ouviram falar do MFI, onde nós, uma vez por ano, vamos para essas conferências e igrejas de Deus mesmo, que estão ali, pastores que se aliançaram, e nós temos conhecido esses pastores. E no ano passado, nós estávamos lá, e nos assentamos na mesa, né? E é engraçado porque a gente vai lá, né, amados, pastores de igrejas grandes, aquela coisa toda assim, e a gente, né, ali. Aí a gente fica meio sem graça de chegar nas mesas, sentar, porque, né, vai saber como é que vai ser ali, com quem vai sentar, e enfim, aquele constrangimento santo. E aí, de repente, ela, no meio da mensagem lá, me dá umas cutucadas, fala: aquele pastor que eu falei lá de Londrina está sentado atrás da gente. Quando acabar aqui, você dá um jeito de ir lá se apresentar para ele, né? Aí foi assim que aconteceu. Aí acabou a mensagem. Eu acho que quem estava falando ali era o Carlito Paz. Ele acabou de pregar. E aí teve um momento de intervalo. E aí fui lá, eu contei até 1543, né? Olá, prazer, sou o pastor Jean, pastor de uma igreja e tal. E aí o pastor Márcio, todo querido, né? Falando de um jeito que... Aí ela, depois, né, os comentários agora aqui fica... mas tá vendo como ele foi querido? Ele é querido demais, a esposa dele muito querida e tal. E foi muito incrível porque ali nós pudemos nos conhecer um pouquinho, conversar um pouquinho. Acabei passando mal na conferência, acabei indo para o hospital, mas enfim. E aí ali ficou aquele gostinho de se conhecer mais. Aí num outro belo dia, passou um tempo também, nós meio que encheridos, né, tentando falar com o pastor Márcio, pastora Naina, e falaram: olha, a gente gostaria de poder ter um tempo com vocês, se a gente puder ir até a igreja de vocês, conversar. Não, amados, vamos ver aqui na agenda e tal. E aí marcamos e fomos, passamos quase um dia com vocês. Amados, uma igreja gigantesca, trabalho a se fazer à torta e direita, e eles tiraram praticamente um dia inteiro para estar conosco, ouvir a nossa história, compartilhar da história deles também, nos acolher com muito carinho, com muita simplicidade. E foi ali então que, de fato, nós dissemos: olha, são pastores de verdade, pastores que estão fazendo a obra de Deus e dando a vida pela obra de Deus. E então, aí surgiu o momento de orar e buscar do Senhor quem viria pregar no Aviva. E aí, mais uma vez, né, naquela ousadia, vamos perguntar, né, vai que cola. E colou. Então,
eu gostaria de chamar os pastores Márcio e pastora Anaíne para cá, virem se apresentar para nós. E gostaria que você pudesse aplaudir ao Senhor pela vida desse casal tão precioso, em nome de Jesus. Amamos vocês, né? Obrigada. Boa noite, boa noite. É uma alegria para nós estarmos aqui hoje, podendo ver aquilo que Deus tem feito aqui em São Bento do Sul. Já tínhamos ouvido através dos seus pastores, mas poder, né, estar aqui hoje realmente é um privilégio para nós. Que igreja genuína, que igreja impactante, inspiradora, aquilo que Deus está fazendo aqui com vocês. Seus pastores são incríveis, na verdade, né? Quando a gente... São ou não são, né, gente? Eles são demais. Um aplauso para eles mesmo. Eles são inspiradores. Nos contaram a trajetória, como Deus soprou eles de repente para essa cidade, porque ama você e porque ama os habitantes desse lugar. Então foi uma conexão divina, foi um encontro divino, e a gente está muito feliz e honrado por estar aqui hoje. Eu e o Márcio, nós somos casados, não sei se ele ia falar isso, né? Mas já vou apresentar, porque nós somos casados há 21 anos. Nós temos 2 filhos, temos o Mateus, que vai fazer 20 anos agora, daqui a alguns dias. E temos, está livre, está solteiro, aguardando no Senhor, né? E temos o Murilo, de 14 anos. Nós já estamos no ministério há basicamente 20 anos, pastoreamos junto com meus pais, depois eles fomos pastores de jovens, nessa ocasião de Londrina, ainda pastoreávamos os jovens na igreja, e há 7 anos Deus, né, nos empurrou para esse ministério de pastores sêniores, e tem sido uma grande honra e um grande desafio. Bom, mas como não sou eu que vou pregar e nem falar muito hoje, eu quero ser rápida, né, breve. Quando nós estávamos na adoração, eu havia hoje... À tarde estava meditando na palavra do Senhor e tinha colocado um salmo no meu coração, mas quando nós estávamos aqui adorando, a passagem que veio à minha mente foi aquela passagem das 10 virgens, que creio que todos nós conhecemos, que falam que as 10 eram virgens, mas 5 eram prudentes, eram sábias, e 5 eram tolas. O que é interessante nessa passagem, que me chama a atenção, é que elas estão se preparando para se encontrar com o noivo. Elas sabem, elas têm consciência de que esse dia vai chegar. Mas 5 delas resolvem pegar sua candeia e levar óleo junto com elas. E carregar bagagem extra nem sempre é bom, é cansativo. Não sei quantos, né, já tem filhos, e quando a gente vai viajar é aquela loucura, e leva mala, e leva, né, daquela coisa arada toda. Não é muito confortável levar coisas extras. Mas Jesus está ensinando que quem realmente deseja estar com Ele, se preparar para estar com Ele, vai ter um preço que vai ser possível pagar. E esse preço é carregar da sua candeia com óleo extra. Porque aquelas que não carregaram seu óleo extra, no momento em que precisaram, não tiveram. E no momento que nós estávamos adorando aqui, eu senti o Senhor dizendo que essa é uma igreja que está se preparando, que está comprando óleo para que possa tê-lo no dia que o Senhor está preparando para vocês. Possam ter certeza disso. Deus está soprando, Deus está soprando. A palavra do Senhor nos diz em Coríntios, dizendo assim: se o som da trombeta não for claro, como o povo irá se preparar para a batalha? E no momento que nós estávamos adorando, eu vi como muitas pessoas soando essa trombeta, e muitas pessoas dessa cidade, das cidades vizinhas, ouvindo esse som. Irmãos, o propósito que Deus tem vai além de mim, vai além de você. É um propósito de gerações. Deus vai alcançar famílias inteiras, e essa igreja fará parte desse grande propósito. A sua vida, a sua família, seus pastores, cada pessoa hoje aqui já é uma igreja linda, é uma igreja que está lotada já. Vocês vão ter que se preparar, porque Deus vai aumentá-los. Mas não tem a ver porque nós somos incríveis. Nós estamos lá em São José, Deus tem feito grandes coisas, né? Inspiramos alguns lugares, mas nós sabemos que não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com nós estarmos correspondendo ao noivo, estarmos carregando a nossa candeia, sermos fiéis ao Senhor e dizer: Senhor, nós estamos comprando o óleo genuinamente
justamente porque nós queremos agradar ao Senhor e estar prontos para aquele grande dia. Obrigada por vocês serem essa igreja que permitem o Espírito Santo fazer o trabalho dele, ele fluir através da adoração como um rio. Que coisa gostosa. Às vezes a nossa igreja, o louvor é maravilhoso, mas como pastor a gente está antenado com um monte de coisa. Então quando a gente está em outro ambiente, é bom que você está relaxado, você está recebendo, e foi maravilhoso. Vocês são inspiradores, vocês são uma bênção, e que Deus os abençoe grandemente. O segundo filho, o Murilo. Então 2 filhos, o Mateus de 20 agora e o Murilo de 14 anos, que está aí, irmão, chegando já. Amém. Quem sabe são conexões divinas, meu irmão. Amém. Boa noite, queridos. Uau, eu estou realmente muito tocado pelo Espírito Santo, porque eu ouvi do Senhor durante a adoração, e existem coisas que a gente não fabrica. Atmosfera você não fabrica. Há uma atmosfera da presença de Deus nesse lugar. E há uma atmosfera, e eu ouvi do Senhor durante a adoração, dizendo: Márcio, eu separei alguns lugares na terra. Eu tenho um plano sobre toda a terra, mas alguns lugares eu separei de uma forma especial, aonde ninguém podia acreditar que seria possível fazer algo, e pela minha graça e por aquilo que corresponde ao meu coração, eu posso fazer. Eu olhei para a minha cidade, uma cidade do lado de Curitiba. As pessoas da minha cidade tinham vergonha de dizer que moravam em São José dos Pinhais. O aeroporto de Curitiba é em São José dos Pinhais, e se você desce em Curitiba, você está descendo em São José, mas a pessoa lá do interfone diz: seja bem-vindo à cidade de Curitiba. Porque a minha cidade sempre foi uma cidade que ficou aquém por conta de Curitiba. E Deus escolhe a nossa cidade e começa a resplandecer sobre aquela pequena cidade, e torna ela um polo industrial, a segunda cidade do Paraná em arrecadação. Uma igreja que Deus está estabelecendo, que começou pequena, com muito trabalho, com muito esforço de pessoas que carregaram óleo extra. E hoje eu olhei para essa cidade e disse: o Senhor falou, eu escolhi. E eu vi os olhos do Senhor vindo para São Bento. Queridos, eu fui tão tocado nesse momento, porque o Senhor falou ao meu coração: eu escolhi essa cidade entre os montes, eu escolhi esse povo, e eu vou levantar não apenas a economia dessa cidade, como já tenho feito, mas eu também estou levantando um povo segundo o meu coração, que corresponde ao meu coração. Queridos, vocês vão brilhar. Pastor Jean, pastora Juliana, vocês vão resplandecer como o sol ao meio-dia. Vocês serão tão fortes nas características que Deus entregou para vocês. As células vão multiplicar, pessoas chegarão nesse lugar e verão as suas vidas que estavam indo para um abismo terrível, para uma morte, e Deus vai restaurar, e você vai dizer: eu não posso acreditar que essa pessoa se converteu. Você vai se assustar com o que Deus vai fazer em 2019. Você vai olhar e você vai dizer: eu não posso acreditar que essa pessoa veio à frente chorando e entregou sua vida para Cristo. Por quê, queridos? Porque Deus escolheu, mas vocês corresponderam. E a minha oração e a minha declaração sobre vocês: correspondam ao chamado de Deus, porque Deus ama essa cidade. Não tem a ver com você, não tem a ver com seus pastores. Apesar dos seus pastores serem incríveis, eles são fáceis de amar. É fácil de amar esse casal. A primeira vez que você encontra eles, já é fácil de amar esse casal. Mas é além deles, é por conta dos perdidos, dos filhos de Deus que ainda não entraram na casa e no aprisco do Senhor. Eles estão aí e eles virão, e essa casa será um refúgio para eles. Você pode aplaudir ao Senhor por isso?
Amém. Amém. Foi um presente de Deus estar com vocês, receber esse ambiente, essa presença de Deus nesse lugar. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Deus tem ministrado no meu coração esse tema já há alguns meses, e eu tenho sido muito tocado pela verdade disso, liberando o potencial de uma semente. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41, é um texto muito conhecido da maioria de vocês. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 ao 46. Eu estou lendo na linguagem NVI, mas eu vou acompanhar com vocês na linguagem, eu acho que revista e atualizada aqui. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volte lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem que está subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe, que era o rei da época: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Queridos, é uma história tão conhecida de todos nós, mas eu quero mostrar para você o quanto um servo despreza o tamanho da nuvem. Nós vemos Elias, o grande profeta, recebendo uma palavra de Deus, se prostrando em joelhos, crendo naquilo que Deus tinha prometido que ele faria, mas ele fala ao seu servo, ele usa da palavra profética, e ele fala ao seu servo, ele diz: ei, vá, veja, vá, olhe. Elias creu que Deus podia fazer algo maior. Elias creu que Deus tinha algo poderoso para aquele tempo e para aquela hora. Elias creu que Deus podia começar com algo pequeno. Mas quando ele fala com o seu servo, ele despreza o poder dos pequenos começos. O servo de Elias desprezou as pequenas sementes. Você sabe que parece ser insignificante, e uma semente parece ser insignificante, porque a semente, ela tem um milagre em si mesma. O milagre não está quando você vê o fruto, seja abundante, ou seja um fruto apenas daquela semente que foi plantada. Muitas vezes nós pensamos que o milagre está em colher o fruto, em desfrutar do fruto, em ser sustentado pelo fruto. Mas o milagre de uma semente está quando ela está abaixo da terra, quando você não vê o que está acontecendo com ela, quando você planta e a terra encobre, e você não vê o quanto aquela semente está trabalhando violentamente para trazer todo o potencial que há nela, para que no futuro você coma do seu fruto. Há um milagre poderoso acontecendo quando a gente não vê. Há um milagre incrível abaixo da terra. A semente tem um milagre
tão poderoso quando ela está escondida. Isso fala sobre momentos e lugares que a gente não vê. A gente não vê nada acontecendo, a gente não vê nada se transformando, a gente não vê o fruto que a gente precisa comer, a gente não vê a liberação que a gente está esperando, mas a semente está trabalhando, a semente está debaixo da terra, e para alguns essa semente vai ter um processo chamado anos. Para outros, essa semente vai ter um processo chamado meses. Para outro, essa semente vai ter um processo chamado semanas. E para outro, essa semente vai ter um processo chamado décadas de espera, enquanto ela está liberando todo o seu potencial. Nunca despreze, queridos, o poder de uma semente. Nunca despreze, mesmo que pareça ser insignificante. Nós vemos Jesus dizendo: ei, seja fiel no pouco, que sobre o muito eu o colocarei. Em que contexto Jesus fala isso? Ele fala isso na parábola dos talentos. Jesus deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. O que recebeu 5 foi e produziu. O que recebeu 2 foi e multiplicou. Mas o que recebeu um talento, ele menosprezou. Ele na verdade desprezou. Sabe o que acontece com muitos de nós? Nós tendemos a menosprezar ou a desprezar uma semente, uma nuvem tão pequena, insignificante, do tamanho da mão de um homem. O que tem 5 celebra. O que está vivendo um momento na sua vida, ele agradece. Mas muitas vezes nós desprezamos o menor, o pequeno, ou desprezamos o momento que Deus está fazendo. Veja Jesus. Jesus é a pedra angular. A pedra angular é uma pequena pedra que segura e sustenta todo um edifício. É uma pedra da esquina, é uma pedra onde todo o edifício vai sendo construído, mas é uma pequena pedra. E quando a gente olha para o Calvário, eu estava adorando e olhando para essa cruz, agradecendo a Jesus, porque Ele não desprezou aquilo que Deus colocou nas mãos dele. Quando ele foi chamado de pedra angular, ele estava naquele madeiro. Era uma semente, um homem pendurado no madeiro. Mas ninguém podia acreditar que aquela atitude pequena, desprezada por muitos, se tornaria o início de uma igreja de bilhões de pessoas. Uma semente na cruz do Calvário. Querido, se você entendesse o poder daquilo que está operando dentro de você agora, uma semente. Muitas pessoas vão chegar nesse lugar com a semente da eternidade, e quando elas chegarem aqui nesse altar, aquela semente pequena, simples, que ela não entendia direito, aquele anseio, aquele desespero por conhecer um Salvador, e ela vai se encontrar com o propósito dela, e de repente aquela semente que ela não sabe o que ela vai fazer, aquela semente vai começar a produzir debaixo da terra. Ninguém está vendo transformação, ninguém está vendo nenhuma demonstração de santidade, mas Deus está trabalhando, e é assim que acontece comigo e com você. Deus colocou sementes em nós, no momento que nós nos entregamos para Ele, e Ele está produzindo sementes em você, sementes que você não vê, sementes como um bom marido, como uma boa esposa, como um bom filho. Ele está produzindo sementes em você. As sementes da eternidade estão trabalhando em você.
estão produzindo em você. Pastor, eu não vejo mudança. Pastor, a minha vida está ainda cheio de maus hábitos. Pastor, eu não consigo viver aquilo que eu gostaria de viver em Deus. Pastor, o mal que eu quero, o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Alguns de vocês, ao virem para cá, tiveram aquele já arranca-rabo no carro. Alguns de vocês vieram para esse culto, adoraram, mas só você sabe as situações que você está enfrentando no seu dia a dia. E eu quero dizer para você, não despreze a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Não despreze a semente que Deus está trabalhando na sua vida, porque Ele está em processo na sua vida. Ele está trabalhando em você, e você vai se tornar aquilo que Deus chamou você para se tornar. O mesmo Cristo que se tornou a pedra angular e se tornou o Deus, o centro de uma igreja de bilhões, é o mesmo que está trabalhando na sua vida. Queridos, é impressionante. O homem que recebeu um talento, ele disse: o que é isso? Para que eu vou me importar com isso? Tem gente que recebe promessas de Deus e esquece essas promessas, menospreza essas promessas. Queridos, ao entrar nesse lugar, você não tem ideia que esse lugar é fruto de promessas dadas há muitos anos por intercessores que clamaram: Senhor, levanta uma igreja em São Bento. Há alguns intercessores que talvez nem no meio de vocês estão mais. Algumas pessoas que clamaram: Senhor, envia pastores para São Bento. Mal eles sabiam que aonde eles estavam, nos Estados Unidos, havia gente plantando sementes, e que eles seriam a semente para essa cidade. Você é uma semente para sua família. Você é uma semente aonde Deus te plantou. Por isso, queridos, não despreze essa pequena semente. Aquele que tinha um talento, ele disse: isso, que valor tenho? Eu quero dizer para você, a transformação de um filho está na semente da fé que está no teu coração. A transformação de um casamento está na semente que parece que já morreu, e Deus está dizendo: ela está debaixo da terra, produzindo os frutos, e daqui a alguns anos você vai estar aqui com o seu cônjuge, adorando ao Senhor e louvando ao Deus Altíssimo. Seus filhos estarão na presença de Deus. Hoje você olha para os seus filhos e diz: parece impossível. Deus está trabalhando de uma forma sobrenatural, aonde você não vê, porque a semente está produzindo frutos. Queridos, Elias viu alguns sinais de Deus. Elias viu quando ninguém estava vendo. Elias disse ao servo, ele disse: vá e olhe, vá e veja. Eu quero chamar você para esse ano de 2019, queridos, vá e veja o que Deus vai fazer por você. Pegue e veja o que Deus está planejando para você. Olha para a tua igreja e creia com os seus pastores. Ei, seus pastores me mostraram, eu coloquei dentro da Bíblia o projeto do refuginho. Eles já viram antes de acontecer como vai acontecer. E quando sua pastora falou para a gente: pastor, vai ser assim, e nós vamos fazer desse jeito. Deus já mandou até um homem, um irmão que sabe fazer isso, nós vamos fazer isso. E quando eles foram me mostrando, eles não me mostraram como uma obra que talvez iria acontecer. Eles disseram: vai acontecer assim. Da mesma forma, Deus está dizendo para você: ei, eu sei a obra que eu estou trabalhando na sua vida, vai acontecer. Ele está preparando para você, mesmo que você não veja. Ele já consegue ver as coisas terminadas. Mas há um espírito profético
que precisa atuar em nós. E 2019, Deus está chamando a igreja em todo o mundo, queridos, a um ambiente de Deus profético para todo o mundo. É como se Deus estivesse preparando em uma estação a igreja para um período de conquistas. E 2019 abre um ambiente profético de conquistas, de ir além do que vivemos até hoje. Há uma concordância profética nesses dias de que serão uma estação de anos onde a igreja vai conquistar o que ela não conquistou até agora. E olha que a igreja já conquistou. Há um ambiente do que Deus está fazendo. Quando o Senhor começou a falar conosco sobre ir além dos limites em 2019, que é o tema do nosso ano, então eu comecei a conversar com alguns amigos, pastor Carlito Paz e outros amigos, todos eles tendo a sensação no espírito que serão estações de grande conquista. E eu quero declarar sobre a sua vida: a conquista não é quando ela já existe, a conquista é quando você trabalha para ela existir. A conquista é você crer que a semente está ali. A conquista é batalhar para que Jericó caia. A conquista é você atravessar o Rio Jordão e dizer: há uma terra para eu conquistar. A conquista é arar a terra para que a semente produza os frutos necessários. E eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, 2019 será um ano de grandes conquistas, de ir além dos limites, de você viver o potencial de Deus que está escondido em você, porque Deus falou e Ele vai fazer. Volte para as promessas, volte para as promessas. E é por isso que Elias disse para o servo, diz: vá e vê. Queridos, ver, quando você tem recurso é fácil. Ver, quando você vê um caminho e você tem uma direção é fácil. Agora ver pelos olhos da fé e por convicção de que Deus vai fazer a chuva vir. E quando nós começamos a falar sobre chuva, a chuva começou a vir. Você está ouvindo? Está aí. O incrédulo, ele vai ser como aquela viúva. E quando o profeta chegou para ela, ele diz: o que você tem na sua casa? Ela não disse o que ela tinha, ela disse o que ela não tinha. Ela disse: eu não tenho marido, eu não tenho dinheiro, a única coisa que eu tenho são os credores querendo pegar o meu filho para levarem como escravo no lugar das dívidas. E eles disse: ei mulher, eu não perguntei o que você não tem, eu perguntei o que você tem. E ela disse: eu não tenho marido, eu não tenho dinheiro, eu só tenho um filho que eles estão querendo levar como escravo. E Elias pergunta de novo: mulher, o que você tem? E ela de novo, ela estava tão acostumada a ver apenas uma semente aparentemente morta debaixo da terra, que ela não conseguia olhar para a nuvem, ainda que pequena, num mar vasto. Ela dizia o que ela não tinha. Eu quero dizer, querido, o incrédulo só vê o que ele não tem. E talvez o que nós estamos vendo nesses últimos anos, nós não temos um Brasil que vai para frente, nós não temos uma economia que te dê oportunidade de trabalho. Você talvez esteja dizendo: eu não posso entrar numa universidade porque eu não tenho dinheiro. Eu não posso fazer isso porque eu não tenho. Pastor, eu não posso servir a Deus mais porque minha família não vai para a igreja. Pastor, eu não tenho recursos para ofertar mais. Eu não tenho. E talvez esteja isso, você não tem. E Deus nessa noite está perguntando para você: não é o que você não tem, é o que você tem. O que você tem? Se você tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, por alguém da tua família que não se converteu,
então você já tem uma grande árvore para muitos pássaros repousarem nela. Queridos, esse é um ano onde Deus vai abrir portas tão poderosas. Mas vá e vê. Volte para o lugar da fé. Volte para o lugar da oração. Hoje seus pastores me apresentaram a sala de oração. Não sei quantos de vocês já foram para a sala de oração nessa semana que vocês estão frequentando, pelo menos para dar uma olhadinha na sala de oração. Mas é na sala de oração aonde você, no final da tarde, ou em algum momento, eu não sei como que vocês vão fazer isso, em que você vai parar e vai dizer: pastor, eu preciso ter meu tempo ali. Pastor, eu venho com a Bíblia, eu pego o meu caderno, eu anoto os meus projetos, eu olho aquilo que Deus vai fazer, as sementes que estão dentro de mim e que vão produzir os frutos, e eu vou esperar as estações, o tempo, ainda que eu olhe para elas e eu só tenha uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Queridos, nosso filho hoje tem 19 anos, vai fazer 20, mas eu vejo a minha esposa orando desde do ventre por ele. E é incrível porque a nossa história é uma história de grandes desafios, inclusive financeiros. O começo da igreja foi difícil, pastor Jean, foi complicado. Nós abrimos mão, eu abri mão de uma posição na empresa para vir. A gente tinha que prestar cheque da minha mãe para fazer a compra do mês. Abri mão de um salário para ficar numa igreja de 70 pessoas para ser pastor. Foi muito duro, mas conforme a igreja foi crescendo, isso levou um processo, um tempo. Mas eu me lembro que o Mateus ia crescendo e a Naine ficava profetizando, e a gente sempre fazia o painel dos sonhos, a cartolina dos sonhos. E a Naine recortava na revista, e ela sempre colocava coisas em relação ao Mateus estudar fora, estudar nos Estados Unidos. Era impossível. E a gente sempre tinha aquela cartolina e orava por aquelas coisas, pelos projetos, pelos sonhos de futuro. O Mateus tinha uns 13 anos de idade, 13 anos. E o Luciano Subirá me liga numa manhã e diz assim: Márcio, eu estou com o pessoal do IHOP nos Estados Unidos, aqui, você não quer que eles preguem na sua igreja? Eu disse: Luciano, eu nem sei o que é IHOP. Ele disse: não, é uma casa de oração, que eles oram 24 horas, e eles estão orando isso há muito tempo. Eu falei: bom, manda. Apareceu lá um cara careca chamado Dwayne Roberts e pregou de manhã. Foi bom, foi aquela coisa, mas ok. Ele disse: olha, à noite tem uma outra pessoa que está aqui, uma mulher, que ela fala espanhol, e ela foi abusada pelo pai, e ela é uma mulher muito forte lá na liderança do IHOP. Falei: bom, já que quem está na chuva é para se molhar, olha só. E ela, sem graça essa, mas tudo bem. E estão acostumados com o seu pastor, ok. Essa foi melhor, Jean, você viu? E chega essa mulher à noite e tal, ela prega. No outro dia ela diz: olha, pastor, nosso voo é bem perto do horário de almoço, e nós queremos comer uma churrascaria. Gente, mas a igreja estava num aperto financeiro. Sabe aquele momento que você pensa assim: ai meu Deus, pagar uma churrascaria? E eu pensei: bom, a única churrascaria perto do aeroporto é caro pra caramba. Quase que eu falo para elas, e elas estavam em duas. E ali naquele momento eu falei, quase que eu falo: bom, então vocês comem e a gente olha, porque é tão caro a churrascaria que eu estava preocupado com o dinheiro da igreja, Jean, mas eu estava assim, ó, pensando: meu Deus do céu. Levamos numa churrascaria. Se você conhece lá Curitiba ou São José dos Pinhais, churrascaria napolitana, ela é cara, gente, cara aquela churrascaria. E então o Mateus, com 13 anos, estava na escola. Eu ligo para o pessoal do escritório e digo assim: gente, peguem o Mateus na escola e levem o Mateus para casa, porque já tem uma marmita lá para ele, porque nós estamos na churrascaria
e nós só vamos chegar depois do almoço. Então levem o Mateus para onde? Para casa. Gente, 20 minutos depois, a gente comendo, quem chega na porta? O Mateus. Ele pensou, gente, eu nunca entrei nessa churrascaria, meu pai é demais, uau, gente incrível. Ele já me deu um abraço, mas ele estava tão feliz. E eu pensando assim, meu Deus, já não basta pagar para 4, agora para 5. Eu só vi o cifrão caindo assim, né? Eu dizia, meu Deus. Resultado disso, ele senta à mesa e essas mulheres começam a conversar. E diz, Mateus, o que você pensa do seu futuro? Ele diz, eu não sei ainda. Daí a Nani falou, olha, eu tenho orado por ele que Deus vai abrir uma porta para ele estudar na América. Daí a mulher olhou para a Nani e falou assim, você sabe que quem sabe é de Deus esse nosso encontro? Porque eu sou vice-presidente da universidade do IHOP em Kansas. E eu gostaria então, Mateus, você quer estudar lá? Ele disse, claro que eu quero. Ele disse, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma bolsa de 4 anos para você estudar lá. Gente, foi o almoço mais barato que eu paguei até agora, gente. Foi maravilhoso. Mas nós tínhamos uma palavra, nós tínhamos uma semente, nós tínhamos uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aos 13 até os 17 era muito tempo. Quando chega aos 17, nós mandamos um e-mail para essa mulher e ela já não estava mais lá. Ela tinha assistido ou sido testemunha de um assassinato e ela estava na proteção a testemunhas. E eu mando um e-mail para o presidente do IHOP, Mike Bickle. Eu até ontem encontrei isso e eu falei, eu não posso perder esse e-mail. Porque nós mandamos um e-mail para ele dizendo, olha, alguns anos atrás, quando nosso filho tinha 13 anos, foi feita uma promessa, que ele teria uma bolsa quando chegasse a hora. Eu gostaria de ver a possibilidade, porque a pessoa não está mais aí. Ele devolveu um e-mail assim, se nós prometemos, definitivamente nós faremos. No fio do bigode, eu quero dizer para você, quando você recebe uma promessa, mesmo que o tempo e as circunstâncias estejam dizendo não, Deus prometeu, definitivamente Ele vai cumprir. Confie, não despreze as pequenas sementes, não despreze o que Deus está falando com você. Não despreze um sonho, um projeto, não despreze a expectativa, não despreze a atitude de fé. Queridos, a igreja, ela está sendo chamada a andar sobre as águas. A igreja está sendo chamada a viver um Deus de milagres. A igreja está sendo chamada a encontrar o Deus no secreto, a encontrar o Senhor com a Bíblia e ser encorajada a viver o sobrenatural de Deus, a crer que essa igreja daqui a pouco colocará 100 cadeiras e as 100 cadeiras estarão lotadas e terão que abrir um segundo culto, um terceiro culto, porque é assim que Deus faz. Nós proclamamos, nós declaramos, olhamos para a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem e o Senhor é que realiza. Sobe para o monte, coloca os joelhos no chão, coloca a sua cabeça em terra e declare. Faça o caderno de sonhos, faça a cartolina de sonhos, faça o teu iPad de sonhos, eu não sei, mas olhe para 2019 e projete o teu futuro e vá e veja. O servo não viu e Elias disse, vá de novo. E pela 7ª vez, queridos, alguns irmãos, Deus precisa falar 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoje e 7 amanhã.
Algumas pessoas vão precisar de toda uma plataforma para construir esperança e fé naquilo que Deus vai fazer. Retorne a esse lugar. Alguns anos, uma história de uma moça, eu vim da Itália agora, e nós temos uma célula que está nascendo lá, e Deus está fazendo algo incrível. Nós estivemos na casa dela, num período, faz uns 2 meses, foi agora, e eu quero mostrar para vocês uma imagem. Essa imagem, ali que está escrito em italiano, está dizendo assim, ó: no centro da Umbria tem um maravilhoso oliveto chamado Campelo. Essa menina, o nome dela é Mari. Ela trabalhou numa empresa italiana e ela via esse quadro todos os dias na frente da mesa dela, todos os dias. E ela tinha um sonho, e no caderno de sonhos dela, ela colocava que ela gostaria de casar com um homem americano que gostasse de viajar e que ganhasse muitos dólares e que pudesse dar a vida para ela, uma vida tranquila. Sonhos, você pode sonhar o que você quiser, sim ou não? E ela estava gerando esse sonho, mas ela já estava chegando aos 40 e tantos anos e não apareceu o americano que tinha muitos dólares e que gostava de viajar. E daí quando o sonho começa a demorar muito, você começa a baixar o nível do sonho, não é assim? E já começa, pode ser um baiano, que não é assim? Começa desse jeito. Mas o que aconteceu foi que no outubro, um pastor chegou em um desses movimentos que você faz, e de repente Deus fala com você. E naquela noite, o pastor estava pregando sobre mudar de endereço. E ela me conta essa história dizendo assim, que naquela noite, ao ouvir o pastor falando, Deus disse para ela: me entregue os seus sonhos, que eu vou mudar você de endereço. E naquela noite, Deus colocou no coração dela que ela precisava rasgar o passaporte. Ela volta para casa, ela faz um ato profético, ela abre mão dos sonhos dela. Em janeiro do próximo ano, o dono da empresa vai com um amigo para visitar a empresa em São José dos Pinhais. E essa menina, olhando para esse quadro, está num dia normal, trabalhando como qualquer outro dia corriqueiro, e esse homem chega e se apaixona por ela. Já tinha 40 e poucos anos, 43, 44. Ela já não via mais nem a nuvem do tamanho da mão de um homem, quanto mais um homem inteiro. Mas naquele janeiro, Deus lembrou que a semente não tinha morrido debaixo da terra. E esse homem se apaixona por ela, mas ele não era um cristão. E ela então diz para ele: olha, eu gostei de você, mas eu sou cristã, eu não abro mão da minha fé. Se eu me casar com você, eu preciso ir para a igreja toda semana e preciso servir a Deus em algum ministério da igreja sempre. Ele disse: tá bom, eu concordo com isso. Nós fomos na casa dela agora. Ela abriu a varanda e nós ficamos na varanda dela. E a imagem da varanda dela é o castelo que ela via todos os dias da mesa da onde ela trabalhava. O marido não sabia disso, mas Deus sabia. E o apartamento que eles compraram é de frente para o castelo que ela via todos os dias. E esse marido, pelos últimos 9 anos, tem levado ela à igreja todo domingo. Tem uma célula que ele leva ela para ela fazer. E eu brinquei com o marido. Ele diz: você é convertido, você só não sabe disso ainda. Queridos, eu quero dizer para você, pode demorar um bom tempo, a semente não morreu. Deus tem para fazer. Vá e veja. Elias tomou outra posição. Ele disse: ei, vá e diga a Acabe.
Ele diz: vá e vê. A segunda coisa que ele diz é: vá e diga a Acabe, ou seja, profetiza. Queridos, chegou um tempo em que nós precisamos profetizar. Profetiza sobre aquilo que aparentemente está morto. Profetiza sobre aquilo que você não vê. Profetiza sobre a terra seca. Profetiza sobre o seu filho. Profetiza sobre aquilo que não existe. Profetiza, abre a boca e profetiza. Eu vejo o quanto a profecia liberada de lábios que creem na promessa podem fazer. Nós temos esse filho de 19 anos, o Mateus. Nós estávamos falando com a Ju e com o Jean, o quanto os desafios quando alguém chega na adolescência. Nós vimos esse menino aos 12 anos de idade, numa campanha de cura, teve um impacto com o Randy Clark na nossa igreja. Nós montamos uma tenda porque não cabia na igreja uma multidão de pessoas, e de repente esse menino fica no chão, derrubado na unção. E o Randy Clark diz: não toquem nele, Deus está trabalhando na vida dele, para o futuro dele, uma semente. Nós pegamos aquela semente e guardamos no coração, como Maria guardou a semente no coração. Só que o tempo passou e as batalhas chegaram. Nós vimos esse menino apaixonado por Jesus. Quando chega aos 15 anos, o mundo começa a seduzir ele. Ele dá atenção para as coisas do mundo. Ele vinha para a igreja, ele levantava as mãos, mas não com aquela entrega que ele tinha. E o que nós vemos agora é uma promessa que não tem realidade. E o que acontece depois disso, queridos, é que nós começamos a profetizar: ele é teu, Senhor, esse filho é teu, o Senhor o chamou desde o ventre. Senhor, nós cremos que o Senhor tem um plano para a vida dele, e nós derrubamos as barreiras espirituais profetizando sobre a vida dele. Nós víamos quem ele iria se tornar, mesmo que não tivéssemos frutos, mas nós tínhamos sementes. Queridos, você tem uma semente sobre a sua família, então profetize sobre essa semente. E a gente fazia o que? A Naine fazia o que? Ela chegava no quarto, quando ele não estava, ela profetizava. Ela disse: Senhor, afasta ele dos amigos, Senhor, tira ele desse ambiente, Senhor, faz com que ele viva o melhor do Senhor para a vida dele. Até que um dia, um culto, Deus não precisa de mais, queridos. Ele tem tudo sob o controle dele. Ele está governando tudo. Ele continua do céu governando tudo. Então continue crendo, porque chega uma hora que é de repente. Chega uma hora que é num estalo de dedo. Chega numa hora que vem alguém visitar a sua empresa, e você que estava esperando por 40 anos um casamento, Deus libera. Chega um jovem, uma jovem na igreja, e de repente olha para você como ninguém olhou, e de repente um casamento surge. Chega um culto, um amigo, um pastor, e o teu filho que estava longe de Deus por muito tempo, naquele momento uma palavra muda o coração dessa pessoa. Teu pai, tua mãe que estão longe de Deus, muda um vizinho perto da casa, e de repente a salvação chega na sua família, porque Deus não tem limites. Continue profetizando, continue crendo. E o que acontece é que aos 16 anos ele tem um encontro com Deus em um dos nossos cultos, e tudo aquilo que era desejo de viver o mundo se torna de novo prazer por seguir a Cristo. Profetize, profetize em 2019. Pare de dizer o que você não tem. Pare de olhar para a realidade do que não existe. Pare de olhar e dizer: eu não aguento mais, eu não tem jeito, não vai dar certo, olha, eu não aguento mais essa solidão. Eu estava contando para Fernanda, gente, a coisa mais
A coisa mais difícil para quem está esperando no Senhor é os irmãos que querem que essa espera aconteça rápido, não é? Eu sei, Fernanda, porque eu estava contando a história da pastora Tânia. Pastora Tânia, quando falava nesse assunto, ela queria enfiar debaixo da cadeira. Por quê? Porque ela ficou esperando 20 anos. E ela via os amigos se casarem, e a única coisa que ela era convidada era para ser madrinha de casamento. E ela dizia: eu não aguento mais é ser madrinha de casamento, não aguento mais é ver os outros beijando e eu não aguento mais isso para a minha vida. Só que ela foi fiel, servindo na casa de Deus. 44 anos pastora Tânia tem. E o ano passado chega um rapaz na igreja, um rapaz de 38 anos, e ele vem arrebentado porque saiu de um relacionamento onde a noiva de 4 anos acaba adoecendo de um câncer e morre. E no meio do luto, o vizinho fala de Jesus, leva para uma das nossas células. E esse homem se converte. Gente, mas ele não se converte, ele se converte de verdade. E ele entra numa jornada de conhecer a Cristo que é impressionante. E de repente ela servindo a Deus um dia, dando aula na escola dos novos discípulos, ele olha para ela e ele se apaixona por ela. E eles vão casar agora, dia 17 de janeiro. É assim que Deus faz. Faz comigo assim, assim. Faz assim. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: é de repente. É de repente. Diga: uma semente acontece de repente. O irmão está dizendo para a filha ali, ó: filha, de repente que vai aparecer para você. Glória a Deus. O que a incredulidade faz é desprezar as pequenas sementes. E eu encerro, queridos, dizendo para você: Pedro tinha passado a noite toda tentando pescar, trabalho duro. E a noite aqui fala sobre estações complicadas em nossa vida. E talvez você esteja tentando pescar por uma estação prolongada. Talvez os últimos anos foram estações duras para você. E talvez você esteja olhando para 2019, para a sua vida financeira, para a sua vida espiritual, para a sua vida emocional, para a sua vida matrimonial, para a sua solidão. Você olha para a sua família e talvez foi uma noite escura, uma estação da sua vida. Mas quando Jesus chega para Pedro, ele diz: Pedro, vá e lance as redes do outro lado, mas vá para as águas profundas. Vá para as águas profundas. E Pedro, cansado, porque uma jornada, um período escuro, quando a resposta não vem, quando a semente não dá frutos, deixa a gente cansado. E Pedro diz: Senhor, mas eu não pesquei nada. Ele diz: Pedro, vá às águas profundas e lance as redes novamente. E Pedro diz: Senhor, porque tu estás falando, eu vou lançar as redes de novo. A minha palavra para você nessa noite: lance as redes de novo, creia de novo, dê mais uma chance, profetize mais, vai e veja. Isaías 55, versículo 11. A palavra de Deus diz assim, Isaías 55, 11. E se você pudesse colocar em pé, nós vamos ler e vamos orar. Assim será a minha palavra que sair da minha boca:
ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Essa é uma palavra de Deus para você. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Mas esse versículo, ele é tão lindo, mas sem o versículo 10, ele fica sem propósito. Ele se torna apenas uma declaração de fé, mas uma declaração de fé precisa ter profundidade. E olha o que diz o versículo 10. Olha o que diz o versículo 10. (55:10). Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. O que Deus está falando aqui? Ele está dizendo, gente, entenda um segredo aqui. Existem momentos que a tua semente vai estar no solo e ela vai ser regada pela neve. Nós não temos a cultura de uma agricultura com neve aqui no Brasil, mas todo agricultor dos países que nevam, eles sabem de uma coisa: quando eles plantam e vem a neve, a semente, ela não morre, mas ela fica escondida. E o que é preciso para a semente crescer? A neve desaparecer. E às vezes demora tempo para a neve desaparecer. Em alguns países o agricultor planta e levam semanas ou meses para a neve desaparecer. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Algumas sementes que você plantou talvez estejam na estação da neve. Talvez você esteja olhando e você não esteja vendo nada, mas ela está ali. E o sol da justiça vai brilhar, porque o agricultor sabe de uma coisa. O agricultor desses países que tem experiência na agricultura com a neve, ele sabe de uma coisa: ei, a neve tem uma estação, mas quando o sol chega, a neve derrete, e quando ela derrete, a água penetra a terra, e quando ela penetra a terra, ela alcança a semente, e quando a semente recebe aquelas águas, o poder que está nela começa a se fortalecer, o milagre começa a acontecer, e então os frutos começam a aparecer. Não desista da tua semente por conta de uma estação longa sem resposta. Não desista por um período de neve na sua vida. Agora existem momentos, versículo 10 diz que em alguns momentos ela é como a chuva. A palavra de Deus é como a chuva. E a chuva é isso. É possível que quando terminar aqui não esteja mais chovendo, porque a chuva vem e vai. A chuva desce e para. Isso fala sobre estações rápidas em nossa vida. Queridos, tem momentos, você orou aqui, aconteceu lá. Você pediu hoje, o milagre aconteceu essa semana. Você clamou ao Senhor e a resposta veio. Isso também é a palavra de Deus, porque Deus beija o nosso coração dizendo assim: ei, nem sempre vai ser tão difícil, nem sempre você vai ter que esperar tanto. Deus faz isso em qualquer estação que eu e você estivermos. Saiba de uma coisa, versículo 11: a palavra não voltará vazia. Seja como a neve, seja como a chuva, ela vai regar a terra, ela vai fazer acontecer. E eu declaro sobre a sua vida, querido, se você está nesse lugar nessa noite
e você está como um período de neve, eu quero que você venha para o altar agora, dizendo: Senhor, a tua palavra continua firme em meu coração. Eu estou esperando um tempo no Senhor. Eu estou clamando ao Senhor. E parece que esse tempo está demorando. Mas eu confio na palavra. Eu confio no Senhor. Eu sei que Deus está trabalhando. Eu vou esperar naquele que para sempre é o meu Deus. Aquele que não volta vazia a palavra para sua boca. Aquele que prometeu e vai cumprir. E essa é uma noite aonde você vai clamar: Senhor, vem com o sol. Tu és o sol da justiça. Senhor, eu clamo pelo sol. Profetiza sobre a nuvem. Profetiza para que venha a chuva. Profetiza agora. Queridos, clame por isso.